Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, movido pelo Espírito da Caridade. Essa é a inspiração do nosso programa. Inclusive, hoje nós partimos do comando da caridade, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que são 21 caminhos para a nossa iniciação espiritual, para irmos compreendendo Deus, as suas magníficas leis, ter a caridade por comando da nossa vida, dos nossos gestos, das nossas escolhas, é conhecer coisas extraordinárias sobre Deus e sobre as suas incríveis manifestações de misericórdia, de bondade, de oportunidade para o nosso crescimento moral, espiritual, humano também. Ter a caridade como diretriz do nosso caminho é o que Jesus nos ensinou a viver. E é nessa perspectiva que nós vamos estudar hoje a visão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sobre a doação de órgãos. E esse é um tema muito relevante. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos, reunindo para isso um conhecimento técnico, científico, tecnológico, uma estrutura impressionante, né? Realmente inspiradora sobre a extensão do tempo de vida, da qualidade de vida de tanta gente. Atualmente, mais de 59 mil pessoas estão na fila à espera de um órgão no país. Então, apesar do Brasil ser o segundo país que mais realiza transplantes, essa fila de espera é muito significativa e mais de 45% das famílias recusaram a doação de órgãos em 2022. A Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, identifica a recusa familiar como o principal motivo que impede a doação de órgãos no país. No nosso país, a doação de órgãos e tecidos acontece somente após a autorização familiar. Então, se a pessoa diz que é doadora, né, que deseja doar, mas a sua família não está sabendo disso, a doação não vai acontecer. O Brasil, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista médico, é referência internacional no tema, com protocolos muito claros, muito sérios, para proteger as pessoas, né, e para fazer com que, após o desenlace, aquele corpo material possa servir ao bem-estar e à vida de outras pessoas também. Então hoje a gente vai refletir a partir do olhar de Jesus, o olhar de misericórdia, da caridade, do amor e da responsabilidade espiritual, porque esse corpo é uma concessão divina, exige responsabilidade de todos nós. Vamos refletir sobre esse tema tão importante. Vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Sejam bem-vindos. Hoje conosco o irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e o irmão Pedro Machado, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Para iniciar a nossa reflexão, nós vamos a esse brado de amor à vida, de amor ao futuro, de fidelidade ao bem. A nossa decisão é por Jesus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Disposição no bem que o irmão Paiva sintetizou para nós com o brilhantismo dessas palavras, da emoção da sua voz. É essa decisão que nós queremos viver todos os dias. O Cristo nos inspira saúde, união, paciência, compaixão, bondade, perseverança no bem. Hoje vamos estudar o seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 14. Em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. À luz desse amor solidário, divino, estudaremos a passagem A cura de um homem da mão ressequida.
Tendo Jesus saído das searas, entrou no templo. E achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusar Jesus, perguntaram-lhe: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, formaram um conselho para conspirar sobre como lhe tirariam a vida. Nesta passagem, embora o Cristo realizasse maravilhas espirituais e materiais também, uma parte daquelas pessoas estava cega para o bem que ele estava operando ali diante de todos. Não podemos, irmão João Carlos, nos manter de olhos fechados para as oportunidades de manifestar o bem, de fazermos também a nossa parte em todas as circunstâncias, né? Muitas vezes, inclusive, ressignificando aquilo que é culturalmente conhecido ou aquilo que a gente já entende como o melhor ou como a natureza funciona. Aquilo era preciso ressignificar o sábado mais uma vez, né? E muitas pessoas ficaram com medo dessa ressignificação e perderam uma oportunidade muito preciosa. É verdade, que o Cristo ali deixou com a própria cura daquele homem. Porque além dessa questão mesmo da concepção, do conhecimento que naquele momento era pleno em relação ao dia de sábado, mas existia ali a figura de um homem adoentado, adoecido, enfermo. E essa passagem ela é cheia de simbolismo, porque o enfermo ou a enferma daquela época tinha sobre si mesmo vários aspectos, como sinais divinos, né, de uma pessoa impura, de uma pessoa que tinha cometido erros, né, diante de Deus. Então ela passava por aquela situação, era repelido por outras pessoas, porque se ela era uma pessoa impura, eu não poderia me aproximar dela. Então Jesus colocou aquele homem no patamar onde ele deveria estar, que era um ser humano, um filho de Deus, e justamente convocou aqueles homens, aquelas autoridades, naquele momento, para a compreensão do que significava o ser humano para Deus. Aliás, foi o próprio Jesus quem afirmou numa outra passagem que o sábado foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Então, naquele instante, o Cristo de Deus edificou nos corações das pessoas, mesmo naquelas que, naquele momento, contrariavam o seu pensamento, a sua postura de curar um dia de sábado, mas, de fato, os fez compreender, mesmo que em momentos mais à frente, sobre a necessidade de sermos misericordiosos uns para com os outros, porque a vida é dessa forma. Hoje, talvez nós estejamos na condição de ajudar ou de não ajudar alguém, mas amanhã podemos ser nós. E se estivermos nessa situação, naturalmente que vamos querer que as pessoas estendam as mãos para que possamos sair daquela situação angustiante que estamos enfrentando. Não que a gente vá fazer disso uma moeda de troca. Eu vou fazer para amanhã receber, mas eu vou fazer porque o bem preenche a minha alma. O bem ajuda o próximo e no momento oportuno também eu vou receber esse bem porque vem de Deus. Isso, porque quando fazemos o bem nós estamos cooperando com uma cultura nova, de nos relacionarmos a partir de outras referências, não mais dominação e indiferença, mas solidariedade, cooperação. Vivemos como uma humanidade só, humanidade irmã. E é interessante porque o sábado era um progresso do ponto de vista dos hábitos, né, que depois o sábado se tornou lei, né? Então, também do progresso do entendimento da ordem daquela sociedade. Ele nasceu para proteger
aquela população, né? Então, quando Moisés estabelece a sacralidade daquela data, era para preservar aquela população que vinha de um histórico de dominação, de muito sofrimento. Então, guardar o sábado, ter aquele dia para o contato com a espiritualidade, uma coisa belíssima, inclusive uma tradição que é guardada por muita gente ainda hoje. Agora, o que estava acontecendo ali não era o respeito ao sábado, era o desrespeito à sagrada criatura humana. E esse é o ponto. As leis precisam progredir, Pedro, nós precisamos, nossos hábitos precisam progredir, a ciência precisa progredir para que as pessoas sejam socorridas nos seus sofrimentos. E a gente tem que estar com o coração humilde, né? Humilde e corajoso, como Jesus nos ensinou, para a gente não perder essa oportunidade. Né? Há um grande jurista brasileiro, Rui Barbosa, para mim um dos grandes homens da história nacional, que ele faz uma provocação que é a seguinte: de que valem leis se falta nos homens o espírito de justiça? Essa é uma reflexão que se encaixa, inclusive, em muitos momentos da trajetória dessa grande personalidade. Então, de fato, as leis, assim como o sábado foi, né, assim como essa questão do sábado, as leis foram feitas para os seres humanos, né? As leis foram feitas para disciplinar a sociedade. Inclusive, é uma das máximas do direito, onde há sociedade, há o direito. Porque sem as leis, evidentemente, a sociedade seria a mais completa anarquia. Só que o ponto de partida para o estabelecimento de qualquer lei, de qualquer ordenamento, precisa ser o respeito ao ser humano. E olhando para a postura de Jesus, isso fica muito evidente. Além dos direitos humanos, há os direitos espirituais. Então, nada pode ser mais importante do que o auxílio constante, do que a prontidão em ajudar a quem precisa. O que era mais importante nesse momento? Era o cumprimento de um preceito legal naquela época ou o auxílio àquele homem que necessitava? Essa sensibilidade precisa existir, porque senão tudo está fadado ao fracasso. E me chama muita atenção, Paula, quando Jesus pede ao homem: olha, estende a tua mão. Falando desse tema, doação de órgãos, as pessoas que, por exemplo, estão nas filas dos transplantes, elas estão com as mãos estendidas, esperando quem as acolha, esperando quem as socorra. Então, doar órgãos, doar sangue, né, nós falaremos aqui mais a respeito desse assunto, é uma grande atitude, é uma atitude extremamente louvável de caridade. Doar de si, doar a sua própria vida, Cristo fala isso no Evangelho, não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos, é uma das maiores caridades que nós podemos realizar. E uma coisa que impressiona, irmão João Carlos, é que a própria engenharia biológica do nosso corpo foi feita para cooperar. Né? Quando a gente olha lá no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, a gente descobre que todas as coisas deste planeta foram feitas pelo Cristo e nada do que foi feito se fez sem Ele. Né? Então, isso inclui o nosso corpo, a nossa disposição biológica. E a gente está tão acostumado com a ideia de que os corpos são adaptáveis, de que existe compatibilidade, por exemplo, né? Que pessoas podem receber sangue ou órgãos de outras pessoas, que às vezes a gente não para pensar nisso, que o corpo podia ser diferente, podia não haver nenhum tipo de compatibilidade. Então, quando isso está até na nossa biologia, né? Será que isso não é também o clamor do Cristo nos convidando a cooperar, a repensar, né, como podemos ser mais úteis, se não há algo mais que nós podemos fazer uns pelos outros? Né? É verdade, é uma verdadeira convocação que Jesus nos faz. E é bem interessante falar sobre isso, porque se a finalidade do corpo material é exclusivamente promover o progresso da alma, e nós temos essa chance, essa oportunidade, então, de evoluirmos por meio desse corpo material que Deus nos emprestou para esse progresso espiritual. E a gente, à medida em que compreende, alcança a compreensão de que o nosso corpo, parte do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, que são muitos que podem ser doados, eles podem salvar outras vidas, nós também estaremos contribuindo para o progresso espiritual de outras criaturas que estão ocupando um corpo de carne. Então essa questão da compatibilidade ela é muito interessante, porque realmente é uma predisposição nossa de ajudar e de ser ajudado.
todas as vezes que a gente pensa sobre esse assunto, a gente percebe justamente essa engenharia divina que criou o nosso corpo com essa predisposição de contribuir, de ajudar. E é muito interessante que se fale sobre esse assunto desde cedo, que se trabalhe isso desde as crianças, né? Quando você fala de doar um brinquedo, quando você fala de doar uma roupinha, quando você fala de doar a amizade, doar a atenção, você está criando esse mecanismo desde cedo nas crianças que vão percebendo, já na sua formação natural, a importância de se doar, né? E aí a gente compreende igualmente a necessidade de cuidar muito bem do nosso corpo material. Então, a questão da doação de órgãos, ela tem uma amplitude muito grande de compreensão, porque inclusive nos provoca a cuidar muito bem desse mecanismo, dessa engenharia que Deus nos concedeu. Porque à medida que a gente cuida muito bem do nosso corpo material, estamos preservando, estamos também constituindo nele a oportunidade de emprestar os seus órgãos para outras pessoas quando do nosso momento certo de voltarmos a Deus, ou a não ser os órgãos que podem ser doados e tecidos em vida, mas nós podemos também fazer com que outros espíritos possam progredir à medida em que permanecem nesse mundo para a evolução espiritual também. Isso ressignifica a nossa relação com o corpo e com a matéria. Isso vai fazer a gente tratar melhor essa concessão, esse empréstimo de Deus, porque não é nosso, né? Deus nos concede por misericórdia o corpo para esta experiência material. Então, para poder doar, a gente precisa estar saudável, então já é um primeiro benefício muito importante do exercício dessa responsabilidade. Tem a ver também com você ser alguém que vai fazer parte da história espiritual de alguém, permitindo que aquela pessoa tenha mais tempo com a família, com os amigos, tempo para aplicar os seus dons, as realizações espirituais que venham cumprir neste mundo, o aprendizado que essa pessoa terá. Meu Deus, quanto isso vale? Isso é muito precioso, né? Fora essa outra relação muito mais amadurecida com a matéria, né? Porque a gente muitas vezes acha aqui na vida material que valorizar é ter apego, é ter esse sentimento de posse, e isso é muito perigoso para o espírito, porque quanto mais apegado a gente é às circunstâncias materiais, mais a gente sofre. Quando o nosso espírito chega àquele momento tão importante do retorno à vida espiritual. Então, o preparo desse processo, quando a gente vai se preparando para a doação de órgãos, também tem a ver com isso, né? Valorizar muito o corpo que Deus nos concedeu, mas não sermos reféns desse apego que nos aprisiona e não nos fará bem no futuro espiritual. Na página 133 do livro A Esperança Não Morre Nunca, de autoria do irmão Paiva, encontramos a página Divino Medicamento nas Horas de Tormenta. E ele abre o seu texto com um versículo do livro de Provérbios, é o versículo 22, capítulo 17. O coração alegre é como o bom remédio. Então o irmão Paiva escreve: caridade, criação de Deus, é o sentimento que mantém o ser vivo nas horas de tormenta de sua existência. Ela nos convida a olhar mais alto e além, de maneira que divisemos a luz que desce das paragens celestiais em nosso auxílio a exortar. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. E volta ao autor. Em todas as fases da vida, mormente na hora da dor, em vez de lamentações, não nos esqueçamos da caridade e a pratiquemos com devoção e alegria. Trata-se de um divino medicamento para a alma, de forma a nos libertar pela ação efetiva em benefício do nosso semelhante, dos grilhões do sofrimento. Que página! Especialmente para o tema que nós estamos tratando, né? Porque a reflexão sobre a doação de órgãos, como nós vimos no bloco anterior, ela tem que acontecer durante toda a vida, que ela exige um preparo, um amadurecimento, preparo íntimo, né, do sentimento, do coração, das relações, e um preparo da família também, porque mesmo a pessoa escolhendo ser doadora, quem dará a palavra final é a família. Mas a família dará a palavra final num momento de extrema dor, Pedro. Momento de ver o seu ente querido voltando à pátria espiritual. Então, nessa página, o irmão Paiva está nos dizendo, olha, especialmente nas horas da dor, nós precisamos nos lembrar da caridade, porque ela vai nos socorrer para que tenhamos equilíbrio e força para recuperar a alegria. Não é à toa que uma das 21 chaves iniciáticas da religião divina é a cruzada de reeducação geral. Então, essa decisão que compete à família sobre a doação de órgãos, se os componentes da família estiverem
espiritualmente reeducados, eles saberão superar essa dor e tomar a melhor decisão, porque verão toda essa realidade em volta, né, essas pessoas que necessitam, essas pessoas que estão na fila dos transplantes, e tomarão a melhor decisão. O Cristo diz também no seu Santo Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. Ora, nós recebemos de Deus, recebemos do Cristo os nossos corpos físicos e dele dependemos, evidentemente, para a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. E a doação de órgãos, ela possibilita, como já falamos aqui no bloco anterior, a outras pessoas a prosseguirem as suas vidas, a terem momentos felizes e mais, eu vou ainda mais fundo. A doação de órgãos, ela inspira aquele que recebe determinado órgão a futuramente fazer o mesmo. A ter caridade. A ter caridade, justamente. Então, torna-se um grande círculo, um ciclo virtuoso. Existe o ciclo vicioso, que a gente fala bastante, mas a caridade, quando exercida, ela forma um grande ciclo virtuoso que transforma a sociedade desde as esferas desde a base. Transforma a nossa conduta e assim vai transformando todas as esferas da humanidade, e assim a sociedade ela vai se transformando. E de fato me chama muita atenção quando o irmão Paiva escreve aqui: caridade e criação de Deus é o sentimento que mantém o ser vivo nas horas de tormenta de sua existência. Quando eu me deparei com essas palavras, eu me lembrei da postura de Jesus no momento da crucificação. No momento de extrema dor, ele ali sendo insultado, sendo enxovalhado por aquelas pessoas, ele olha para os céus e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele sabia por que ele estava ali. E nós também precisamos saber o porquê de nós estarmos aqui. Nós estamos em vida e podemos gerar mais vida. Inclusive, você estava, o capítulo 1, Paulo, do Evangelho de Jesus segundo João, né, os versículos iniciais, os 3 primeiros versículos, mas no 4º versículo, João vai dizer que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se a vida está em Jesus e Jesus nos concede vida, nós podemos dar vida às pessoas, e a doação de órgãos é um exemplo disso. E ele está nos convidando a isso, né? Tanto que ele nos deixa o seu amor por referência. Ele diz: amai-vos como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou, irmão João Carlos? Senão abrindo vida para nós, abrindo outros caminhos, né? Para que a gente não ficasse tão prisioneiro das dores, das dificuldades de cada momento, mas que a gente enxergasse para além disso. E ele nos entrega a caridade como essa grande potência do amor de Deus que a gente é capaz também de promover, de manejar no dia a dia. É verdade. Partindo da sua reflexão, vem 2 aspectos que acho que a gente precisa, pelo menos, pensar sobre eles, né? O primeiro, talvez, de uma sinalização mais clara daquele que quer doar, junto à sua própria família. Às vezes comenta-se, né, um pouco solto, não muito claro, e a família talvez, no momento em que há a passagem daquele ente amado, mas será que realmente era a vontade dele? Não ficou muito claro, uma vez a gente conversou, mas não ficou tão declarado. Então, para aquele que está tomando essa decisão, e a nossa conversa aqui não tem nenhuma finalidade de convencer você a forçar uma situação, mas te oferecer ferramentas, orientações, das quais talvez você ainda não teve acesso, para você tomar a sua decisão de forma muito sensata, muito digna e de forma correta. Então, deixar mais claro para a sua família que esse é o seu desejo. Olha, quando eu voltar ao mundo espiritual, eu quero fazer a doação de órgãos e tecidos. Fiquem à vontade para tomarem essa decisão. Acho que esse é um ponto e bastante importante que esse familiar precisa deixar claro junto aos seus. O outro aspecto é a família pensar sobre isso na hora da doação, porque você falava sobre o momento de dor que a família está vivendo com o desencarne daquele ente amado. Um misto, né, de muitas emoções nessa hora. Então, se lembrar que esse gesto, se foi sinalizado por esse familiar, ele vai deixar o coração desse ente amado, esse espírito, extremamente feliz. O irmão Paiva, quando destaca aqui que a caridade é um divino medicamento para a alma, vai naturalmente promover no coração de quem recebe, mas principalmente no coração de quem doou,
porque mais bem-aventurado é dar do que receber, já nos ensinava o saudoso irmão Alziro Zaru, para o espírito que volta ao mundo da verdade, observando que aquilo que ele deixou explícito junto à sua família está acontecendo, o seu espírito, naturalmente, no mundo da verdade, vai se alegrar, vai receber todo esse júbilo em sua alma por ter o seu gesto ali de salvar uma vida de pessoas que ele desconhecia, porque a fila é anônima, né? Então as pessoas naturalmente estão aguardando e vão se alegrar por esse gesto. E esse espírito naturalmente vai prosseguir a sua jornada extremamente feliz por esse gesto de caridade. Sim, já pensou o que é isso? Você ajudar as pessoas em vida e ajudar as pessoas na aparente morte, né? Nessa sensação de que acabou, agora a pessoa já fez todo o bem que podia fazer. Não, vai continuar fazendo, né? Porque ela está permitindo que outras pessoas sigam vivendo, fazendo escolhas, né, convivendo com seus entes queridos, né? Quanta gente que está nesse momento na fila, né, de um transplante, está olhando para os seus filhos, está olhando para os seus pais, para os seus irmãos, pensando como vai ser, até quando, né, estaremos aqui. Então uma coisa é a, digamos, morte inevitável, aquele momento em que chegou a hora mesmo, a gente vai voltar para o mundo espiritual. Outra coisa é a gente não fazer aquilo que pode para evitar as mortes evitáveis. Então, 59 mil pessoas na fila do transplante, 59 mil possibilidades de fazer viver. Ah, mas tem um risco de rejeição, ah, mas pode ter alguma complicação. Sim, mas fizemos tudo o que podíamos, né? É isso que a ciência está dizendo quando aprimora os processos de transplante, é isso que a justiça está fazendo, né? Quando elabora melhor os processos de lei que vão proteger as pessoas envolvidas. E é isso que a gente precisa fazer também com o espírito de caridade. Eu estava pensando aqui, porque de repente alguém está pensando, nossa, mas será que vai ser fácil para mim? Eu não sei se eu vou doar, porque e se chegar na hora eu sentir alguma dor, alguma coisa, né? E eu me lembrava da palavra do irmão Flecha Dourada, espírito, aqui na religião divina, explicando que essa decisão, como lembrava o irmão João Carlos, né? Ela é pessoal, intransferível, ninguém pode decidir pelo outro. Mas que quando essa decisão existe, ela é feita, tomada com espírito de caridade, o espírito de caridade protege aquela pessoa. É o que o irmão Paiva está dizendo. A caridade é um divino medicamento para a alma. Então, qualquer desconforto, né, qualquer sensação diferente, né, que a pessoa possa ter neste momento, tudo isso será atenuado, porque o espírito da caridade não é só um termo bonito. É uma força espiritual poderosíssima que nos ampara, que atenua dores e que nos aproxima uns dos outros, né? Então é muito importante termos esse esclarecimento para podermos ter a serenidade, o acesso às informações, né? Para tomar as decisões, claro, aquelas para as quais nós estamos prontos, né? Mas tomá-las com esse acerto da inspiração espiritual, não sermos movidos pelo medo, pela falta de informação. Então nos próximos blocos a gente vai trazer inclusive algumas outras informações espirituais e materiais para que você possa ter essa conversa em segurança com a sua família e ajudar tanta gente, nossos irmãos em humanidade. Hoje nós estamos aprendendo sobre a visão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo a respeito da doação de órgãos. E o que a gente observou até aqui, irmão João Carlos, é que a religião divina é a favor da doação de órgãos, né? Desde que a pessoa que vai doar os seus órgãos esteja sendo movida pela sinceridade do seu coração, pelo espírito de caridade, que a pessoa não esteja coagida, constrangida, compreenda, né, pelo espírito de caridade o bem que pode fazer ao seu próximo. Então, queria retomar deste ponto, nos lembrarmos dessa ação caritativa como protetora para quem doa, né? Inclusive movendo esforços e recursos espirituais que vão ampará-la durante essa jornada da doação de órgãos. E é muito importante que isso seja dito, porque há sempre uma preocupação, mas e depois? Eu não vou estar ligado ao corpo mais? Será que não vai acontecer nada? E é sempre importante a gente destacar que os amigos espirituais, os emissários de Deus, que trabalham num processo nosso, quando a gente vem a esse mundo, eles também trabalham muito próximos de nós quando a gente se desliga da matéria e volta ao mundo espiritual. E é importante que se saliente que nesse processo da doação,
qualquer tipo de sensação, de sentimento, de medo e de receios, ali estarão presentes esses guardadores espirituais da nossa vida, da nossa existência, auxiliando nesse processo para que tudo seja amenizado, né? Inclusive, no bloco anterior, a gente fazia uma reflexão aqui em off, né, em relação a esse processo mesmo de anestesiar, né? Quando você vai no consultório, num dentista, fica aquela preocupação, mas eu vou sentir alguma coisa, que sensação vai ser essa? E fica sempre aquela preocupação. E quando se coloca anestesia, você não sente nada, né? Não tem nenhum tipo de sentimento de dor, né? A caridade é esse processo também anestésico em relação a possíveis sensações de dor que serão amenizadas pelos emissários celestiais. E esses mesmos amigos espirituais, em especial os especialistas, contribuem também para que não haja, por exemplo, a rejeição daquele órgão doado, né? Para que aquele processo de adaptação da pessoa que é o receptor possa ali naturalmente se adequar ao novo órgão que o seu corpo material ele passa a receber. Então, são assuntos que precisam ser reforçados, destacados, e em especial esse sentimento mesmo de caridade. Não pode ser realmente por opressão, não pode ser por obrigação, porque alguém disse que eu tenho que fazer, não. É você quem toma essa decisão e que isso seja banhado naturalmente pela lição do Cristo de doação, porque foi Ele mesmo quem disse, não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Inspirados por Jesus, que possamos fazer isso em favor dos que conhecemos, e eventualmente nem conhecemos, porque a fila são de pessoas anônimas e desconhecidas, e esse é um gesto que se amplia ainda mais, porque você ajuda a pessoas que você sequer conhece. É verdade. E assim, a gente está falando aqui da doação de órgãos após o desenlace, né? Então, a partir do momento que é identificada, por exemplo, a morte cerebral, né? Então, não há mais a possibilidade do retorno, né? O espírito não vai mais utilizar aquele corpo, porque o cérebro, ele não é só uma máquina poderosíssima, super eficiente no corpo material, ele também é um instrumento de conexão. A mente espiritual conduz o corpo por intermédio dessa ferramenta, né, tão poderosa. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando de uma pessoa que está adoecida, por exemplo, em estado vegetativo, a pessoa que está em coma. Nestes casos, aquele espírito ainda ocupa o corpo e vai estar ali naquele corpo, estará naquele corpo, enquanto seja necessário para o seu aprendizado espiritual. Esse tempo tem que ser respeitado, né? Os cuidados paliativos progrediram tanto, né? Hoje a gente sabe muito mais sobre o tratamento da dor, sobre acompanhar as pessoas nesse tempo, né, que elas ainda têm. Um tempo que pode variar muito. E nesses casos, quando a gente fala do estado vegetativo, quando a gente fala de um coma, por exemplo, ainda há possibilidade de reversão. Tem pessoas que acordam, depois vão viver, né, como viviam antes. É diferente do que a gente está se referindo aqui, que é o processo, né, da doação dos órgãos quando a morte foi constatada. E, inclusive, Pedro, é importante saber que existe todo um acompanhamento, né, nesse processo, um acompanhamento a um protocolo que é seguido. Então, ninguém precisa ficar com medo, eu vou dizer que eu sou doador de órgãos, e aí na primeira doença, na primeira situação, alguém vai vir, vai me pressionar, vai querer tirar os órgãos. Não é isso, né? Por isso que é tão importante a gente estudar sobre os assuntos, se informar, para tirar a sombra do medo e tomar as decisões com base nas informações e não nos receios que a gente possa ter. João, o evangelista, vai dizer que o perfeito amor, ele lança fora o medo. E vale destacar, é imprescindível, na verdade, nós destacarmos isso, que protocolo no Brasil para a doação de órgãos é um protocolo extremamente rígido. Nós comentávamos aqui, é preciso parecer de pelo menos 2 ou 3 médicos para que se constate a possibilidade da doação de órgãos, para que se constate de fato que a morte corpórea se deu, se consolidou. E esse é um protocolo que ele possui inclusive força de lei, ele possui inclusive força legal, tá? Então é importante nós sabermos disso. E também é imprescindível nós ressaltarmos a força da caridade. A caridade supera qualquer dor. Nos momentos de dor, nós comentávamos aqui em off, ela se torna uma anestesia até mesmo palpável. A gente vê isso, por exemplo, quando nós nos deparamos com o martírio de Estevão. Ele estava ali, sendo apedrejado, sendo insultado, e olhou aos céus e disse: Pai, recebe o meu espírito. Olha a anestesia que
a presença divina ali naquele momento foi para ele. Foi capaz de dizer, Senhor, não lhes imputes este pecado. Não lhes imputes este pecado, justamente. Então, aquilo foi um alívio para o seu corpo muito grande. E a mesma coisa acontece conosco. O irmão Paiva tem um pensamento fantástico que vai dizer o seguinte, olha, quem quiser diminuir a sua dor, faça o quê? Ajude os que sofrem. Então, quando nós estamos movidos pelo sentimento da caridade, pelo sentimento da fraternidade, pelo sentimento de querer ver aquela pessoa que vai receber, independente de quem seja, aquela pessoa restaurada, feliz de fato, nada supera, nada será maior do que esse desejo tão bonito e tão necessário de ser sentido por nós, seres espirituais e humanos. Você me fez lembrar, inclusive, de um ponto que me fugiu antes e precisa ser ressaltado, né? Porque a gente está falando da doação de órgãos nesse momento, né, do desencarne, mas existem pessoas que, inclusive, estão na audiência e já doaram órgãos em vida. Né? E, claro, devem ter enfrentado algum desconforto. Né? Tem o processo de preparação para a cirurgia, aí tem a anestesia, tem o retorno da anestesia, tem que cuidar daquela parte que foi operada e tudo mais. Mas o amor, a caridade, o sentimento de doação que está envolvendo aquela decisão é tão grande, tão maior, que não é isso que fica. O que fica foi a alegria de ter feito a sua parte. Que bom que a misericórdia de Deus nos dá acesso a um conhecimento, inclusive médico, científico, que torna tudo isso seguro. Então, achei muito importante a lembrança de Estevão, porque ele estava não vivendo... Obviamente, o martírio foi muito difícil, né? Mas ele estava vivendo a glória de dar testemunho desse amor, né? Então, é importante a gente entender que existe toda essa ação espiritual protegendo as pessoas que estão testemunhando o amor, estão testemunhando a caridade, estão fazendo a sua parte, né, e que os espíritos não estão jamais desamparados. Antes da gente recebeu uma pergunta muito interessante lá da cidade do Recife, e, irmão João Carlos, um ponto que é importante a gente saber, o irmão Pedro falava até sobre isso, né, em relação ao protocolo que é seguido aqui no Brasil, sim, é que esses médicos que vão averiguar a morte, né, física, eles fazem isso, inclusive, com intervalos, né, de horas, sim, e tudo mais, para que não haja realmente nenhum erro de avaliação. É verdade, é bem interessante isso, porque o intervalo varia um pouco em torno de 6 horas, para que esses testes sejam feitos, os exames sejam feitos e possa se verificar e se constatar. Por isso a necessidade de mais de um médico, né? Então são médicos diferentes, 2 ou 3 médicos diferentes, que fazem a constatação a cada 6 horas se de fato a morte encefálica ela aconteceu. Então é uma segurança que dá para a própria família e para a pessoa que talvez tenha esse ponto como um ponto crucial para tomar essa decisão. Mas e se? Não existe o e se, porque justamente é feito todo esse protocolo técnico para que se constate num período de tempo relativa a essa morte sendo comprovada, para que aí realmente diga-se à família que houve a morte de fato. E aí, nesse processo, o espírito ele não mais está ligado diretamente àquele corpo, né? Ele pode estar naturalmente, como estamos, ligados às questões materiais, também ligados ao nosso corpo, vinculados ao nosso corpo, por uma questão natural, porque há todo um processo para que isso possa acontecer. Né? É claro. O espírito conviveu com aquele corpo. Né? Você se muda de uma casa, né? Eventualmente você passa por aquela casa, puxa, eu já morei por aqui. Você tem um vínculo com aquele local. Imagina a nossa casa, corpo material, corpo físico. Então, é natural que essa saudade, é natural que esse vínculo ele possa acontecer. Agora, o espírito não mais faz parte daquela trajetória junto àquele corpo, né? Então, há uma segurança maior em relação a isso. Quando for feito o procedimento sendo autorizado de doação de órgãos, há uma segurança natural, técnica, médica, clínica, de que realmente isso pode acontecer sem nenhuma possibilidade daquela pessoa voltar à vida, porque a morte foi constatada, ela foi comprovada. Esses pontos que o irmão João Carlos trouxe têm tudo a ver, eles estão super conectados com a dúvida da Lucila Alves de Souza, do Recife, em Pernambuco. Muito interessante a sua pergunta. Ela diz assim: na audiência do Assunto é Jesus, sempre muito atenta aos temas abordados. Vejo que o avanço da ciência trouxe para o momento da desencarnação, né, que é esse momento em que o corpo e o espírito estão se desvinculando, duas situações que sempre, de certa forma, me afligem. A possibilidade de salvar vidas através do transplante
e a opção de não sepultar o corpo, mas cremar. Imagino que logo após a morte física, o espírito ainda guarda uma forte ligação com o corpo material que o abrigou. Sim, Lucila, isso é um fato. Quais as impressões sobre o espírito, os impactos que esses dois procedimentos causam àquele que ainda está absorvendo seu novo estado? Há relatos no mundo espiritual sobre o tema, né? Então vamos falar sobre isso agora, né? Inclusive fazendo uma distinção muito importante. Eu me lembro, o irmão João Carlos e o irmão Paiva publicou isso no livro Os Mortos Não Morrem, né? Uma fala muito séria do irmão Dr. Bezerra de Menezes, explicando que a cremação é, para o perispírito, algo que a gente poderia comparar com ele diz assim, imaginem um caminhão andando em alta velocidade e batendo contra um muro. A cremação para o espírito é alguma coisa ainda pior do que isso. Né? Então eles não recomendam, inclusive, tanto ele quanto o irmão Flecha Dourada já falaram várias vezes na religião divina, que a recomendação espiritual é o corpo voltando para a terra, né? Então pelos processos naturais, respeitando a esse tempo de desvinculação do perispírito em relação ao corpo que ele ocupou. Mas quando eles falam do tema do transplante, eles falam de uma forma diferente, né? E aí eu vou trazer agora para entregar para os convidados essa reflexão, vocês poderem se manifestar, mas me parece que o grande elemento que faz a diferença desses dois processos é o espírito de caridade. Sim. É isso que vai atuar como um agente protetivo na desvinculação do espírito em relação ao corpo que ele utilizou. Sem dúvida, até porque vai se gerar vida, né? O processo da cremação, você elimina o corpo e num processo abrupto, né? Nessa comparação tão drástica, tão traumática que o nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, na quarta revelação, nos revela. Quer dizer, é traumático, o espírito sente todos os impactos, sente o calor das chamas a consumir, como que se tivesse a consumir o próprio perispírito, né? Já o processo da doação de órgãos é um processo que vai doar vida. Então você está contribuindo pela caridade para que uma pessoa possa restaurar, para que uma pessoa possa ter sobrevida, para que uma pessoa ganhe um tempo maior de existência a partir de um órgão seu doado. Então são realmente reflexões bastante distintas, bastante diferentes, e o espírito não vai sentir nenhum processo traumático como o da cremação na questão da doação de órgãos, né? O que ele recebe, na verdade, é uma comprovação de que a sua atitude foi a mais acertada, porque ele verá do outro lado o sorriso, né, a esperança sendo renovada, o horizonte sendo posto no coração e na vida daquela pessoa que recebe um órgão doado. Então não há, de fato, um choque para o perispírito no sentido da doação de órgãos. Inclusive, eles demonstram para nós que o espírito de caridade, né, que é essa ação protetiva, ele torna possível a aproximação desses, a senhora chamou mais cedo de especialistas, desses espíritos do mundo espiritual superior, né, dessas almas benditas, esses anjos que são especialistas nesse campo, né, que vão também nos ajudar nessa redução do impacto, a ter uma percepção diferente, irmão Pedro, do que está acontecendo. Né? Não faltam relatos espirituais a respeito de médicos, de enfermeiros, né, de técnicos de saúde que cuidam da adaptação da alma na chegada ao mundo da verdade. E outro ponto muito importante de ser destacado é justamente isso, o irmão João Carlos falava. A cremação, ela elimina a possibilidade de vida. Agora, a doação de órgãos, diferentemente, ela produz, ela gera a vida para aquele que ainda tem chance de desfrutar da sua vida material. Então, na verdade, é aí que se encontra o ponto de partida. Um produz vida, o outro elimina a possibilidade de vida. Então, esse precisa ser o nosso ponto de partida também nessa tomada de decisão. Inclusive, a respeito desse tema da cremação, os espíritos superiores também ressaltam, inclusive, não me lembro quem, mas foi destacado, espalhem sempre que a cremação ela não é bem vista no mundo espiritual. Uma flecha dourada. Uma flecha dourada. O melhor é enterrar o corpo da pessoa que desencarnou. Vai para debaixo da terra, né, o que veio, né? Inclusive, isso coaduna perfeitamente com as palavras que constam da Gênesis mosaica, porque és pó e ao pó tornarás. Então é um processo que é natural.
E, além disso, um outro ponto que me chamou muito a atenção é o seguinte: a doação de órgãos, ela vai beneficiar o espírito que retornou ao mundo espiritual a prosseguir a sua existência nessa nova conjuntura. Porque nós sabemos, é sabido que existem muitas dificuldades, né? O irmão João Carlos trazia o exemplo da mudança de residência. A gente passa por aquela residência que a gente morou por tanto tempo, né? Lá pelo Rio de Janeiro, quando né? nós vamos, nos dois né? casos. E a gente sente aquela boa saudade. E a mesma coisa acontece, né? No caso do desenlace. Só que com a doação de órgãos, o espírito que possuiu, no bom sentido, aquele corpo físico que passa esse órgão, ele vai ser beneficiado, aquilo vai ajudá-lo na adaptação à nova conjuntura. Aquilo vai, às vezes a pessoa passa para o mundo espiritual assim de uma maneira difícil, ela pode estar ali um pouco aflita, um pouco até espantada com a nova conjuntura. Então pense no quanto que ela será beneficiada, no quanto que aquela alma que retornou ao mundo espiritual vai ser beneficiada com esse tão grandioso ato. Também é um ponto importante ser acrescentado. Inclusive recebendo a energia de amor, de gratidão, né, daqueles que vão usufruir desse recurso. O senhor ia dizer mais alguma coisa, irmão? Eu ia destacar porque talvez esteja, não necessariamente na pergunta da irmã Lucila, mas de outros que estejam na sintonia, porque existem mitos e existem verdades, né? E muitas coisas são erguidas como apenas no imaginário das pessoas, né? Mas mas porque fazem de qualquer jeito, depois remendam o corpo da pessoa. É como se fosse uma cirurgia. Os protocolos também de transplantes, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos fala sobre isso, versa sobre isso, são feitos procedimentos cirúrgicos. Se um órgão é retirado, o corpo é devidamente fechado. E o corpo precisa ser enterrado nas mesmas condições, sem estar, portanto, deformados, nas mesmas condições que estavam antes desse processo de cirurgia. Então não é um remendo, não é tirado de qualquer jeito. É feito cirurgias para a retirada dos órgãos doados para favorecer outras pessoas, né? E aquele corpo, naturalmente, que não precisa mais daqueles órgãos, porque já não existe mais vida naquele corpo, ele vai ser enterrado naturalmente por um processo natural, volta à Terra e gera bilhões de outras vidas. Aí não é mais a cremação, é o enterro natural, né? Porque, de fato, o nosso corpo vai gerar outras vidas voltando à própria Terra. Eu ia falar disso. Quer dizer, o nosso corpo já é doador. Mesmo a gente não se dando conta disso. Magnetismo divino. A questão exato, em vida a gente já doa energia o tempo todo, até sem perceber, né? Inclusive, às vezes a gente tem uma conversa, você sai e fala, estou exausto. Então a gente está doando, sem dúvida, mas nesse momento do desencarne, né, quando o corpo é enterrado, e ele vai, obviamente, que muito mais lentamente, mas ele vai doar vida a outros sistemas, a outros seres, né? Então é o que a gente está falando no começo do programa, que coisa curiosa, porque o corpo não precisaria, em tese, servir para nada, porque ele já serviu. Ele serviu ao espírito que precisava dele naquela vida. Então, a engenharia biológica engendrada, construída por Jesus e as grandes almas que ele liderou na construção do planeta Terra, idealizou e concebeu, então, um corpo que serve a outras formas de vida, uma coisa comovente, né, da gente pensar que tudo isso está conectado e nos convidando à doação, nos convidando à colaboração mútua. Agora, que ninguém, obviamente, se sinta julgado ou constrangido, que é um outro ponto que a gente falou mais cedo, né? Ninguém é obrigado a doar órgãos, né? Como ninguém é obrigado, por exemplo, né, a doar roupas ou a doar alimentos. Cada um vai ter o seu caminho e a sua forma de cooperar. Existem pessoas que preferem ajudar de uma ou de outra forma. Ninguém vai ser julgado pela lei de Deus, né? Cada um precisa realmente respeitar o sentimento do seu coração, porque aqui eu dei exemplo, por exemplo, da roupa ou da comida, né? Mas o corpo é algo que realmente está ligado a essa nossa história afetiva, né? Então vocês falavam, por exemplo, de ter saudade da cidade em que a gente viveu, né? Ou da casa em que a gente viveu, né? E é natural, mas quando a gente olha para trás, a gente também mede, olha, agora a minha vida é outra, né? Agora eu estou construindo outros sonhos em outros lugares, né? Estou aberto para outras oportunidades. Então, entender que o corpo cumpriu
conosco, né, a sua parte, quando acontece o momento da morte, quando entender que o espírito não precisa mais daquela vestimenta, é um passo também muito importante, né? Porque a gente não vai ficar eternamente, se fosse para ficar eternamente no corpo, o corpo não seria como é, né? Ele se transforma em outras formas de vida, ele não vai ter sempre a mesma aparência. E eu estou trazendo esse elemento, né, porque a gente recebeu uma dúvida do irmão Luiz Carlos Duarte, de Santos, São Paulo. Ele diz assim: eu gostaria de saber se a pessoa não quiser ser doadora, se ela terá responsabilidade pela morte de alguém que porventura deixou de receber os órgãos que aquela outra pessoa não quis doar. Antes da resposta para o irmão Luiz Carlos, quero agradecer a todos que estão na audiência, participando com a gente pela primeira vez, Lourivan Alves de Oliveira, de São Paulo, capital. Também conosco na sintonia em Fortaleza, no Ceará, Bruno Ricardo Genari de Lima, dizendo: doar órgãos é um ato de amor. Isso nos ensina que temos de ter desprendimento material, doando os órgãos, agindo com caridade completa. Vivendo isso na prática, ganhamos luz espiritual. Agradecemos também a Ana Rosa Ferreira da Silva, de Santo Antônio da Alegria, São Paulo, que Deus a abençoe. Oramos também por Vanessa Garcia de Moraes, de Niterói, no Rio de Janeiro. Na oração ela envolve Gabriel Lourenço, Júlia Garcia de Moraes Medeiros e Luísa Garcia Ador. Luísa Garcia Ador, todos recebendo a proteção de Jesus. Irmão João Carlos, a dúvida do irmão Luiz Carlos Duarte. Então, uma pessoa não se sente confortável, ela não se sente segura, né? Prefere não doar os seus órgãos. Ela será responsabilizada pela morte de outra pessoa? Objetivamente respondendo, Luiz Carlos, não. Mas, por exemplo, quando você observa a fome no mundo, né? E você percebe parte disso, né? Poderia fazer a diferença para diminuir a fome no mundo, doando, contribuindo, enfim, com organizações, né, não governamentais, ou você mesmo praticando esse gesto. Então, é claro que você se sente parte disso como um processo de construção para a melhora do mundo, né? Então, quando a gente começa a olhar de uma forma diferente, eu posso contribuir para salvar vidas, eu posso colaborar para salvar vidas, isso é importante porque vai mudando o nível de consciência e vai nos tornando pessoas mais humanas. Mas você não pode imputar sobre uma pessoa que ainda não se sente preparada para doar um órgão a morte, o falecimento de alguém, porque precisava de um determinado órgão, de um determinado tecido. Você não pode imputar a essa pessoa, mas é muito importante que alcancemos em plenitude a consciência de que está em nossas mãos também ajudar a minimizar esses dramas, porque a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, por exemplo, ela destaca que durante a pandemia a gente teve um agravante, né, muito grande em termos da falta de doadores, né, de pessoas que deixaram de doar, e também o número de mortes por conta da não doação, né, de 10% para 30%. Né? Então, se a gente pode contribuir para minimizar essa dor, é para isso que a gente está aqui, para a gente ser pessoas melhores e para a gente contribuir para minimizar tanto sofrimento no mundo. É verdade. A gente está recebendo aqui uma observação da nossa produtora, a Elisa Alonso. Ela está lembrando que, além dos órgãos, nós podemos doar sangue, nós podemos doar medula óssea, nós podemos... Tem muita gente que pode doar plasma, que pode doar plaquetas, né? Então, a gente tem exato, a medula, ela mencionou. Então, assim, existem vários caminhos. E eu fiquei pensando nessa observação da Elisa, que um bom processo é começar. Porque, de repente, alguém está pensando assim, eu não me sinto pronto para doar os órgãos quando essa vida se concluir. Mas eu posso doar sangue hoje. Eu posso ser um doador neste momento, né? Posso me inscrever como doador de medula óssea, posso viver essa experiência de doar vida, de criar oportunidades. O irmão Paiva fala sobre isso, inclusive esse é o título do artigo dele, que a gente vai ler agora, Doe Vida. Ele escreve assim: não há nada mais valioso na Terra do que a vida. No planeta, somos os únicos seres conscientes da finitude física. Embora prossigamos nossa jornada de aprendizado no âmbito espiritual, após o fenômeno chamado morte, capazes de preservá-la. Então, nós somos conscientes da nossa finitude física e também somos capazes de preservar a vida. E o irmão Paiva continua: a partir do momento que valorizamos a vida desde o seu estágio físico, construímos verdadeiramente uma sociedade solidária, altruística, ecumênica, que saberá respeitar todo tipo de existência, a compartilhar conosco nossa morada única, o planeta Terra. A doação de sangue, aplaudível vereda que aproxima o ser humano de sua humanidade, é indispensável em favor de tantos que lutam para sobreviver.
É a mudança que a gente pode fazer agora, irmão Pedro. Não, com certeza. E enquanto o irmão João Carlos respondia a pergunta, eu me lembrava das palavras de Jesus que dizem o seguinte: a quem mais será dado, mais será exigido. E o ponto de partida nesse sentido da responsabilização é justamente a questão da consciência. Todos nós estamos num determinado estágio de evolução espiritual, onde possuímos determinadas consciências a respeito dos mais variados assuntos. Então, quando a gente adquire essa consciência espiritual de que podemos doar vida, de que o nosso corpo ele possui um magnetismo que possibilita com que geremos vida literalmente, tudo muda. A gente vai se sentindo mais capaz, por mais que medos existam, por mais que receios possam ainda subsistir, tudo vai caindo aos poucos, com a conscientização, com a busca de informações, todas as barreiras elas vão ruindo. A responsabilização, evidentemente que ela objetivamente não ocorre, mas a consciência espiritual, né, como a gente aprende da religião divina, ninguém é mais feliz do que o ser humano espiritualmente esclarecido. Então vamos aproveitando cada oportunidade de fazer o bem. Na religião divina a gente aprende assim com o irmão Paiva: se soubermos aproveitar cada oportunidade que o Cristo nos oferece, novos caminhos nos serão abertos por Deus. Quanto mais a gente doa e se doa, quanto mais a gente compreende que pode fazer um mundo melhor, uma vida melhor, outras formas vão aparecendo para nós. A gente vai se sentindo cada vez mais confortável com o exercício da caridade e se sentindo parte desse todo vivo, desse amor universal que Jesus nos propõe e materializa aqui no planeta Terra. Oramos por Marcos Antônio Masson, de Ipiguá, São Paulo. Ele gostou muito do programa de hoje. Que bom, Marcos, seja sempre muito bem-vindo. Oramos também por Rafael Tonon, de Osasco, São Paulo, que está participando conosco pela primeira vez. Seja a primeira de muitas, que Deus o abençoe sempre. Nós agradecemos também aos nossos convidados, por favor, voltem outras vezes e unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva Neto. O amor é a expressão sublime da sabedoria de Deus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.